Olá, estamos começando mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu vou conversar com dois jovens que estiveram participando da Jornada Mundial da Juventude e também presenciaram a vinda do Papa Francisco ao Brasil. Eu recebo aqui no estúdio da Unicruz TV a Jennifer Malheiros e o Vinícius Dieter. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, é uma satisfação muito grande estar participando do Sala de Estar e também poder compartilhar um pouco do que foi essa experiência que a gente pôde vivenciar lá no Rio de Janeiro, né, também juntamente com o encontro com o Papa Francisco. Eu queria começar perguntando para vocês, o que levou vocês a participarem da jornada? A Jornada Mundial da Juventude é um encontro único para a Igreja Católica no Brasil e também principalmente para a juventude, né? E nós, então, enquanto jovens que buscam viver a fé, participar da Igreja, realmente é um momento marcante para a nossa caminhada de fé, para o nosso país e principalmente para a juventude de modo geral. Como nós trabalhamos com um público jovem, nós participamos de um grupo de oração jovem, ao qual nós estamos à frente, então para nós esse momento é muito significativo e foi muito significativo. Então nós já estávamos ansiosos esperando o momento de poder participar da Jornada Mundial da Juventude, né? E principalmente por ter o Papa pertinho de nós, né? Sim. Vocês chegaram a realizar alguma preparação para irem lá para a jornada? Como é que foi? Sim, no nosso caso, eu e o Vinícius fomos como missionários, né? Uhum. Então, a gente precisava preencher alguns requisitos básicos para poder estar lá missionando. Uhum. Então, nós precisaríamos já ter participado de alguma missão, né, estar engajado de alguma forma no movimento ao qual nós participamos, que é a Renovação Carismática Católica, né? E de uma forma geral, a própria organização da jornada, ela tem os seus critérios para que você possa participar da jornada como peregrino, né? Nós éramos, antes de sermos missionários, também peregrinos. Então, existe também toda uma preparação até mesmo física, né? Porque exige muito de você lá, a gente caminha bastante, né? Claro que o jovem, ele tem uma disposição a mais por ser jovem, mas é bom ter esse preparo também. E também acredito que um preparo psicológico e principalmente um preparo espiritual para tudo aquilo que vai ser vivenciado. Como é que é feito esse preparo espiritual assim para o pessoal lá de casa que não tem conhecimento, né? Porque a gente tem muita curiosidade. A gente que assistiu pela televisão e acompanhou, a gente vê aquela multidão lá, né? Porque realmente abarcou um número grande de pessoas, mas a gente também não tem essa noção, né, de como que é essa preparação. Eu acho que só quem está inserido, né, quem se prepara para participar, consegue ter essa noção. Essa pergunta é muito interessante, Luciane, porque talvez esse ponto seja o que menos as pessoas costumam visualizar, né, quando se trata de um evento católico dessa magnitude e principalmente quando diz respeito à atuação do jovem na igreja, né? Nós priorizamos e buscamos uma vida de oração, uma vida conforme aquilo, com toda a riqueza que a igreja nos oferece, com os sacramentos da Igreja Católica. Então, nós procuramos viver os momentos de confissão, ir à Santa Missa, participar de tudo aquilo que são, digamos, os artefatos, os nossos armamentos espirituais, porque a gente vai para uma batalha, né? Sim. E então nós priorizamos e buscamos viver essas coisas. Uma vida de oração diária, pessoal, um momento então em que a gente para conversar com Deus, né? A gente costuma dizer isso, né? Um momento que a gente para conversar com Deus e procurar ter essa intimidade para que a gente possa entender cada momento da jornada, entender a importância desses momentos e principalmente naqueles atos principais, quando o encontro com o Papa, a própria Via Sacra, tem uma representatividade maior, uma simbologia maior, se a gente já está vivenciando a nossa fé anteriormente, né? Vivenciando a nossa fé já na nossa rotina, no nosso cotidiano. Sim, até porque senão tu não consegue absorver aquele momento que tu tá ali, né? Eu penso que essa questão espiritual, ela é de suma importância porque não somente nos atos centrais, em que realmente é o Papa que está lá, em que ele está evangelizando os jovens e todas as pessoas que estão ali,
mas principalmente porque nas pequenas coisas de um peregrino, né, onde ele está acomodado, onde ele vai comer, a convivência com os outros jovens, se você não tiver um olhar espiritual ou um olhar de fé para com as coisas que estão acontecendo, muita coisa se perde. A jornada vira apenas um encontro de jovens e a questão espiritual ela se perde. Sim. Não é valorizado. Exato. Sim. E me digam uma coisa, o que vocês absorveram desse encontro lá? Porque eu acho que vocês foram 2 pessoas e voltaram 2 pessoas diferentes, né? Porque eu acho que a gente, eu não fui, né? Mas eu acompanhei pela TV toda a jornada, né? Assisti muitos depoimentos do Papa, né? E vi muitas entrevistas que as pessoas falavam várias coisas. E eu acho assim que a simplicidade e o carisma do Papa Francisco, eu acho que conseguiu tocar todos, inclusive as pessoas que também não são católicas, né? E eu acho que quem esteve lá presenciando isso e participando, eu acho que deve ter voltado com um conteúdo bom, né? E deve ter voltado uma pessoa diferente também. Não sei se estou enganada ou não, né? Queria que vocês me falassem. Com certeza, Luciane. Da minha parte, eu posso dizer que foi um grande enriquecimento pessoal e tenho a convicção que foi uma grande resposta da igreja, não só ao jovem, mas a toda a população brasileira, de que a igreja ela não está, como muitos pensam, em defasagem, está caindo. Não, a igreja, o maior evento da história do Brasil, né, mais de 3 milhões de jovens participando, mais a população que não estava inscrita. Então imagina, a igreja ela atrai, a igreja ela mostra que ela está caminhando com aquilo que a sociedade precisa, que ela está voltando, sempre voltada para aquilo que o povo necessita. E a igreja, ela tem um olhar jovem, né? Às vezes a gente ouve falar também que a igreja só tem os idosos, que você vai numa missa e não vê jovem. E essa realidade está mudando, né? Eu acho que o Papa veio para confirmar isso, para selar, né? E para nós, jovens, um grande grito de esperança, né? De que se até então não havia tantos jovens, essa realidade certamente está mudando, né? Até porque eu acho que o Brasil nunca viu uma mobilização tão grande da juventude em prol da fé e principalmente um testemunho muito bonito, né? Um testemunho em que se viu muito respeito, né? Não teve testemunho nenhum de brigas, de confusões, muito pelo contrário, né? A fé vivenciada na prática, a caridade, né? A ajuda mútua entre todos os peregrinos, e aí a única e a linguagem principal, que é do amor, fluiu de uma maneira muito bonita. Partilho do mesmo modo que o Vini pensa em relação à esperança. A gente vem com uma esperança renovada. Sim. Não que assim, que a gente já não soubesse como esse Papa é e enfim, o que ele pensa para a igreja. Mas lá a gente pode experienciar, né, viver de perto e também partilhar de tudo isso com outros 3 milhões de jovens. Então, a esperança por esse Papa que vem para tentar, digamos, colocar algumas coisas em ordem, né, mas de forma alguma apagar aquilo que faz parte da igreja e que não vai mudar mesmo, né, mas também pelo lado dos jovens, porque é muito bonito e eu adoro quando participo de coisas nesse sentido em relação à fé, que você vê outras pessoas da mesma idade ou até mesmo mais novas, né, do que nós ou mais velhas, que partilham da mesma fé, sabe? Era muito bonito de ver que não precisava estar nos atos centrais para estar rezando, para estar cantando, enfim, para que você visse as pessoas manifestando a sua fé. Você via jovens no ônibus, no metrô, no trem, na van que nós pegávamos, onde quer que nós fôssemos, restaurantes, enfim, você encontrava algum jovem cantando, rezando até mesmo o terço, sabe? Era algo assim muito bonito de você ver e aí você voltando e pensando assim, não, mas há uma esperança. Porque a gente ouve muitas pessoas, principalmente quem está de fora, dizer assim que a juventude está perdida, né? Que não há mais esperança, porque olha tudo que os jovens estão fazendo, enfim. E quando a gente se depara com uma realidade dessas, a gente pensa assim, não, há uma esperança sim, e essa esperança está nos jovens. E lá nós dizíamos assim, a igreja é viva, a igreja é jovem. Para que o mundo ouvisse isso. Existe jovem sim, disposto a fazer o que for possível pela sua fé.
Eu acho que a vinda do Papa Francisco ao Brasil trouxe uma renovação para a Igreja Católica, né? Porque eu acho que isso estava muito perdido, né? Esse sentimento de fé estava muito perdido entre os brasileiros, né? E eu acho que trouxe essa renovação, foi um aclamado, né, geral. E a gente pôde ver muito isso, e eu acho que o posicionamento do Papa também instigou as pessoas a isso, né? Porque o posicionamento dele sempre foi muito simples, sempre muito humilde, ele sempre foi muito sereno nas colocações dele, sério, mas ao mesmo tempo sereno, sem ferir a opinião das pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a gente tinha uma imagem do Bento XVI, que era uma imagem, às vezes, um pouco carrancuda, né? E eu acho que a imagem do Papa Francisco acalenta o povo, né? Eu acho que esse diferencial o povo conseguiu sentir, eu acho que o coração deles conseguiu ser tocado, né? Eu acho que tu coloca muito bem quando tu se refere à imagem, porque a imagem que o povo talvez tenha conseguido enxergar, principalmente o pessoal de fora da igreja, realmente muitas vezes era um pouco carrancuda do Papa Bento, né? Mas não que Francisco, como a Jennifer disse em outro momento, ele veio renovar em sentido de doutrina ou de dogma, mas o Francisco ele vem, na verdade, atualizar de uma maneira diferente. Né? É interessante que Papa Francisco, por ser da América Latina, ele se aproxima muito mais de nós, principalmente gaúchos, né? por ser argentino, né? Claro. Até ele tomou chimarrão né? na sua passagem. Então, pena que foi numa cuia do Grêmio, né? Mas depois foi uma cuia neutra. Foi, então tá. Então aí ficou mais bonito, né? Se tivesse sido uma cuia colorada, a coisa ia ficar bem melhor. Eu já acho que ia ficar melhor na cuia do Grêmio. Meu Deus. Tudo bem. Vamos ficar com a neutra, então. Vamos ficar com a neutra, então. Mas isso que é interessante. Papa Francisco ele tem uma facilidade, né, pela questão cultural, de se aproximar de nós, latino-americanos, que tem um número expressivo de católicos. Já Papa Bento XVI, digamos, com a mesma argumentação, com os mesmos conceitos, mas de uma maneira cultural diferente, até porque a bagagem dele cultural e também uma bagagem, eu posso dizer, até mais acadêmica, porque Papa Francisco era um filósofo, era um doutor, tinha 7 doutorados, né? Papa Bento, não Papa Francisco, né? Então, Papa Bento, ele caminhava e agia conforme a sua cultura, que era uma cultura bavária, né, da Alemanha. Então, até as suas vestimentas, então, aparentava muitas vezes que ele era um papa distante da nossa realidade. Né? Francisco, ao contrário. Francisco, por ser latino, por trazer essa simplicidade e priorizar isso, porque conhece o seu povo também, né? Ele se adequa à nossa realidade, chega perto de nós, porque eu vejo assim também, Francisco é um cara que deu muito trabalho para o pessoal que trabalhava com protocolo, porque ele quebrava todos os protocolos. Francisco é por aqui, eu quero parar agora. Aí os seguranças tinham que se mobilizar, né? Então, Francisco tem essa popularidade, esse jeito carismático, mais próximo de ser, e que isso identifica muito com o povo. Né? Eu assisti algumas entrevistas de alguns seguranças que trabalharam junto com ele, né, que são da Polícia Federal, e que eles disseram que eles não conseguiam seguir um protocolo com ele, porque a todo momento isso era quebrado, né? Que nem quando aconteceu que ele chegou, né, ao Rio de Janeiro, e aí o carro dele ficou preso ali no meio de uma multidão, e o segurança disse que pedia para ele, fecha a janela, e ele não vai fechar. Né, ele não teve medo, né, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, ele não teve medo de ficar perto do povo em nenhum minuto, assim. Ele disse que em momento nenhum passou pela cabeça dele que as pessoas pudessem querer atingir ele fisicamente, quererem ser violentas com ele, né, ou machucá-lo. Ele disse que em momento nenhum passou isso, que a proposta dele, a intenção dele era realmente ter essa troca, né, de pegar na mão, de dar um beijo, de abençoar uma criança, uma senhora. Então eu acho que isso foi tão bonito, né, que eu acho que assim, muitas coisas que a gente via com o Papa Bento, né, que bem no fim foi o que ficou de referência, porque a gente vem de um Karol Wojtyla que tinha um carisma imenso também, né, e nos acostumamos com o jeito do Wojtyla por muitos e muitos anos, e quando o Bento entrou, a gente
sentiu uma Essa coisa ruptura, muito diferente, né? Essa quebra. E essa quebra. E eu acho que agora isso começa a ser resgatado com o Papa Francisco também, né? Sim. Eu também vejo dessa forma. Acho que Francisco vem resgatar aquilo que João Paulo II, aquela maneira de ser igreja, talvez aparentemente mais próxima e mais próxima do povo, né? E principalmente dá um testemunho muito prático de fé, né? Eu acho que Francisco caminhou na fé de uma maneira incrível na jornada, porque realmente ele poderia ser atingido até por uma bala perdida, por alguém mal intencionado, como já ocorreu com o Papa João Paulo II, né, em Roma, quando ele levou um tiro. Ele poderia estava correndo todos esses riscos e sofrer as consequências, mas ele caminhou na fé. Ele mostrou, ele foi um peregrino, né? Ele caminhou, ele foi junto com o jovem caminhar, então ele acabou vivendo na prática, chamando o jovem a caminhar junto com ele, junto com a igreja, e dando um testemunho muito bonito de que vale a pena e que é possível caminhar na fé. Né? Eu acho que isso daí, acho que a partir dessa jornada, eu acho que a Igreja Católica começa a reestabelecer novos laços com os seus jovens católicos, com os católicos que já eram frequentadores, e eu acho que também com os católicos que estavam afastados da igreja. Exatamente. Né? E eu acho que esse é o momento mesmo, não desmerecendo aquilo que Bento XVI fez, claro. Pelos 8 anos em que ele esteve no papado, mas penso que esse é o momento realmente de resgatar muitas pessoas, né? E as pessoas estão aceitando ele de uma maneira muito positiva, porque ele está conseguindo, então, adentrar na vida das pessoas, né, com o carisma próprio dele, de uma maneira muito simples, né? E as pessoas acabam, por vezes, até mesmo entendendo certas coisas que, de certa forma, já existiam dentro da igreja, que já era pregado, que já era colocado de tal maneira, e que antes as pessoas não queriam saber, não se preocupavam ou não queriam ter acesso a essas informações. E hoje, através do Francisco, fica uma coisa mais fácil de elas assimilarem. Às vezes ele toca em alguns assuntos ditos polêmicos, e as pessoas até absorvem mais e pensam até muitas vezes que aquilo não era dito anteriormente, mas na realidade é a postura das pessoas que mudou em relação ao Papa que está agora. Você tocou num ponto importante que eu ia falar para vocês, a respeito de algumas frases, de algumas colocações que o Papa Francisco fez. Que ele condenou o lobby gay no Vaticano, mas disse que os homossexuais não devem ser julgados ou marginalizados. Esse posicionamento do Papa é um posicionamento completamente diferente de tudo que a gente já vinha assistindo e ouvindo de outros papas e até do próprio posicionamento da Igreja Católica, né? Isso, de uma certa forma, choca, né, a Igreja Católica fazer uma colocação dessas, a figura do Papa fazer uma colocação dessas, mas traz um outro lado, né? Eu acho que o lado da aceitação, porque eu acho que, enquanto isso, todos nós somos filhos de Deus, né? E eu acho que é nesse posicionamento, ou não, também não sei, quero ouvir o posicionamento de vocês, que nós temos que pensar, ou que a igreja tenha que se reciclar. Como é que vocês veem isso? Essa é uma parte polêmica. Mas é uma parte muito interessante, muito boa de se falar. Porque a igreja, ela sempre teve um discurso, e se a gente acompanhar toda a tradição, né, tudo aquilo que a igreja sempre trouxe de amor, né, de amar sempre a todos como Jesus mandou. Né? E a igreja, isso tem que ficar muito claro, a igreja, antes de Papa, antes de tudo, é a palavra de Deus, é Jesus. Né? É toda a sua tradição, são os seus santos, é tudo. A Igreja Católica, ela tem uma riqueza histórica muito grande, sempre pautada no grande princípio, Deus é amor. Né? E essa palavra amor, ela é muito ampla e ela inclui com certeza o sempre acolher, nunca julgar. Né? A gente costuma dizer na nossa missão que a gente condena o pecado, nunca o pecador. Né? A igreja tem verdades, né, que são imutáveis, que nunca vão mudar, porque são princípios, né, fundamentais e que a gente crê nisso. Né? É claro que
o Papa Francisco, na verdade, ainda defendo aquilo que a gente disse antes, ele não trouxe nada diferente, mas ele reatualizou verdades de uma maneira diferente. As pessoas conseguem enxergar Francisco de uma maneira diferente, né? Não que Bento também não acolhia e não pedia para não excluir os homossexuais, né, não marginalizados. Tenho certeza que Bento também pensava assim. Só que a maneira que Francisco conseguiu trazer isso à tona, às claras, fica mais palpável a toda a sociedade. Por quê? Porque certamente, também no papado de Francisco, ele vai condenar a prática. Aquilo que não é conforme a doutrina da igreja, e tem muitos motivos, e tem todas as suas raízes históricas e espirituais para isso, mas como é o princípio da igreja, nunca excluir, né? Nunca excluir ninguém, e talvez bater mais em cima das teclas, como acolher, né? Porque talvez isso sim estava sendo pouco trabalhado, formas alternativas de também acolher esse público que merece toda a atenção, todo o carinho, todo o amor, que jamais deve ser excluído do meio eclesial por toda a igreja. Na igreja ama todos, deve amar todos, né? Agora, e Francisco veio mostrar isso, né? Só a maneira de se entender, né? Que nunca marginalizar, mas sim bem orientar, essa é a grande diferença que eu vejo que Francisco vem trazer nesse contexto, né? Nesse contexto. Sim. A Jennifer não vai me responder agora, eu vou fazer um pequeno intervalo, depois tu me fala o que tu pensa a esse respeito. O Sala de Estar faz um giro bem ligeirinho e a gente volta em instantes. A Escola de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas realizará o 3º Seminário de Educação Conhecer para Transformar, nos dias 3, 4 e 5 de setembro. Maiores informações pelo site www.easa.ensino.eb.br ou pelo telefone 3326-3845. 3º Seminário de Educação Conhecer para Transformar. Estamos de volta com Sala de Estar. Hoje eu estou conversando aqui no estúdio da Unicruz TV com a Jennifer e com o Vinícius, que participaram da Jornada Mundial da Juventude. E antes da gente ir para o intervalo, o Vinícius estava me falando a respeito dos comentários, né, da manifestação que o Papa Francisco fez a respeito dos homossexuais. E agora eu queria ouvir qual a tua opinião a esse respeito, Jennifer. A mesma coisa que o Vinícius falou, né? E essa é uma coisa bem esclarecida para quem vive nesse meio católico, tem vivido da sua fé. Porque senão seria contraditório, no caso, nós estarmos professando uma fé em Jesus Cristo, acreditarmos em Deus e não acolhermos as pessoas que são diferentes ou ditas diferentes, né? Então, é algo que, na realidade, não é nenhuma inovação, ninguém ficou espantado, né? Pelo menos das pessoas do nosso convívio, ninguém ficou espantado nesse sentido, porque é uma verdade, né? Você não pode ir proclamar um Deus de amor, dizer que Deus ama todas as pessoas, que todos nós somos filhos de Deus, e você vai passar então a excluir uma parte da sociedade e dizer que eles não são dignos de amor ou coisa nesse sentido. Então nós estaríamos dando um contra-testemunho, e o próprio Papa, se tivesse uma posição diferente, e os outros também, com certeza, eles estariam dando um contra-testemunho. E a igreja, como o próprio Papa Francisco colocou, a igreja é mãe, né? Então uma mãe acolhe o seu filho, então ele, como aquele que está aqui, né, para estar em prol da igreja, ele tem que acolher todas as pessoas, e nós, como fiéis dessa igreja, também vamos acolher. Só que existe a diferença entre a prática que se está falando, que se está colocando como algo que não é da vontade de Deus, e o ser humano que a está praticando. Esse ser humano precisa ser amado como qualquer outro, mas aquilo que ele faz precisa ser orientado. Talvez seja essa a diferença, então. Essa maneira de colocar... Exatamente, eu vejo assim, como uma mãe, como um pai que educa, a vontade de Deus é sempre educar, né? Não basta, e como um pai ou uma mãe, apenas dizer que ama, né? Aquele que ama, muitas vezes, né, repreende, corrige, né? Então, a igreja como mãe também tem esse papel, não apenas largar no mundo, né? Dar suas orientações, e uma coisa muito interessante, o princípio divino, que a igreja sempre segue também, ela nunca obriga ninguém a nada, ela orienta. É como Deus orienta. A pessoa é livre para seguir da forma que ela quiser, mas
nunca esquecendo que a igreja ela está ali à disposição sempre, né, para amar, para acolher, né, de braços abertos, e o Papa Francisco vem testemunhar isso de uma maneira muito bonita, né? Ela dá o caminho, né? E a gente que faz a escolha, né? Exatamente. Então, às vezes a gente não escolhe a forma correta, né? E aí acabamos sendo penalizados por isso, né? Sim. Penalizados não, que eu digo no nosso meio, mas penalizados, né, de uma forma pela força maior, né? Outra coisa que o Papa Francisco falou e que eu acho que causou um impacto na sociedade foi a respeito dos escândalos que envolvem a Igreja Católica, tanto os financeiros, né, como os abusos sexuais que ocorrem dentro da Igreja Católica. Como é que vocês veem esse depoimento, essa colocação do Papa? Porque eu acho que foi a primeira vez que se falou abertamente a esse respeito, né? Até então se evitava, né, se tocar nesse assunto. Eu vejo assim que a Igreja Católica, e aí também vai muito, também envolve a questão da mídia, né? Eu costumo dizer, em todos os lugares que eu vou, às vezes falar de temas relacionados à igreja, que a gente está acostumado a ouvir muitas coisas do que a mídia traz, mas de uma mídia, de modo geral, que a gente conhece, mais popular. Existem TVs que estão dentro da igreja, que estão dentro do Vaticano, que convivem diariamente, TVs católicas, Claro. né? Temos o exemplo da TV Canção Nova, por exemplo, que eles trazem a notícia muitas vezes de uma maneira bem atualizada e diferente do que a mídia que a gente está acostumado a ver. Então, eu sempre desconfio quando ouço falar em alguma coisa da igreja. Mas em relação a esses pontos, é bem interessante também a gente buscar enxergar dessa maneira, porque existem muitas estatísticas que a gente não conhece. Por exemplo, a porcentagem de padres pedófilos que praticaram a pedofilia, se você for analisar em relação a todo mundo, né, em todos os padres do mundo, você for fazer uma análise, não chega nem a 2%. Né? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas padre então tem que casar, e acabaria essa situação. Se a gente for ver em relação só à pedofilia, por exemplo, a porcentagem digamos, vamos dizer, profissões ou pessoas que praticam, nem são padres, a maioria. Claro. A maioria são pais de família. Né? Então, colaborar para que o padre case é dar um tiro no pé, teoricamente. Não é, ou seja, não está na questão de ser sacerdote, ou de não viver o celibato, a questão da pedofilia, mas sim em uma educação, que isso, infelizmente, o nosso país e muitas vezes o mundo tem um problema grave de educação, e está extremamente ligado à questão da fé, porque a fé, ela tem muitos princípios educacionais importantes, né? E que eu acho que estão bem perdidos, né? Exatamente. Eu acho que essa questão é uma questão a ser muito bem resgatada. Com certeza. Só te interrompendo um pouquinho, pode continuar. Então, em relação a essa questão da pedofilia, eu acho que há um grande desconhecimento da população em geral em achar que o celibato estimula a pedofilia. Isso não é verdade. Em nenhum caso, pelo menos que eu acompanhei, eu vi que a igreja tentou esconder ou dizer não aconteceu. Muito pelo contrário, a igreja tem tido a postura de assumir esses erros, né, e se comprometer em analisar esses casos. Mas veja, a igreja ela está no mundo inteiro, né? Então, é um trabalho também, né, de longo prazo, ele não é tão rápido e tão fácil assim, né? E então, em relação a essa questão da pedofilia, aparentemente também parece que agora a igreja, né, veio à tona dizer que realmente há um problema e vai fazer alguma coisa, mas a igreja, dentro da sua estrutura, ela vem trabalhando também nesses quesitos e, né, salientar de novo que o número de padres pedófilos é muito pequeno em relação a todos os padres. É claro que se aparece um padre que cometeu uma pedofilia, a mídia vai dar maior ênfase, porque é uma instituição, claro, de fé, uma instituição que prioriza esses valores. Em relação aos escândalos financeiros, também é um grande desconhecimento, na minha visão, em relação à Igreja Católica. Pouca gente sabe também que a Igreja Católica é a instituição no mundo que mais realiza obras de caridade. Né? Estudiosos dizem, e eu já ouvi dizer, que se a Igreja Católica parasse, se ela acabasse de uma hora para outra, o mundo sentiria um boom, assim, uma grande queda, um baque. Por quê? Porque a Igreja ela sustenta muitas obras de caridade. Pouca gente conhece movimentos, conhecem pastorais que a Igreja tem, como a questão do Caritas, que trabalha exatamente com as pessoas mais desfavorecidas. Tem
tem movimentos, tem congregações que trabalham só com os excluídos, que é o caso dos franciscanos, que eles trabalham desprovidos de todo tipo de recurso financeiro, vivem na pobreza para atender os pobres. Então a Igreja Católica, ela é muito rica em ações. E aí quando você trata assim, mas a igreja tem escândalos financeiros, se você for analisar, até na nossa comunidade, vê bem se a tua igreja, ela aparenta ter uma riqueza. Eu vejo muitas comunidades, muitas paróquias quase que falidas, uma estrutura muito precária, porque o Vaticano em si ele não arrecada quase nada, né? A estrutura da Igreja Católica ela é muito bem distribuída nacionalmente entre as suas dioceses, para que ela possa se sustentar, mas quase nada visando lucro. Geralmente é para sustentar essas obras que a Igreja Católica consegue fazer. E aí também tem aquela história, mas a cadeira, o trono do Papa é de ouro, né? Que também é uma grande mentira. Né? E uma vez até eu conversava com uma pessoa que dizia assim, o Papa se fosse tão caridoso, vendia todos aqueles ouros e dava para os pobres na África. Eu falei assim, olha, talvez se você juntar a tua família, né, todo o bem, os bens que vocês têm, né, porque o Papa também é um ser humano, vocês poderiam fazer a mesma coisa, talvez daria mais dinheiro que o Vaticano. E nós também somos seres humanos, né? Nós podemos nos desarmar e nos desfazer dos bens materiais para ajudar o próximo também, né? Então, em determinadas ocasiões é muito fácil criticar aquele que aparece mais. Quem está numa visibilidade maior, mas é muito mais difícil a gente também se enxergar, né? Exato. Tem tudo isso, né? E é muito mais pertinente analisar nesse contexto que não resolveria. O Papa poderia vender todo o Vaticano, que o problema da pobreza não seria resolvida. E aí a igreja passaria para um papel assistencialista, né? De só dar assistência e não dar o básico, que é a raiz, que é a educação, que é o amor, né? Que é a caridade. A partir do momento que muda a mentalidade, com certeza as coisas mudam. Principalmente com a realidade que a gente vê no nosso país, problemas de corrupção, né? Eu digo, se os nossos políticos tivessem Cristo no coração, se tivessem o pensamento, buscassem o pensamento de Cristo, o que Cristo faria, como ele agiria, as coisas estariam diferentes. E a igreja trabalha nessa frente. Né? Com certeza, então, é essa maneira que eu penso que a igreja, como ela se posiciona e como é, de fato, em relação a esses temas. Eu acho importante que o Papa Francisco tenha tocado nesse assunto, até para tirar essa orgia que tinha em volta disso, porque era assim uma coisa que o Vaticano não se pronunciava a esse respeito, tocava em vários outros assuntos e isso nunca... Então se criou uma fantasia, eu acho que muito grande em torno disso, né? E eu acho que ele falando isso, e mostrando também o posicionamento, né, da igreja, eu acho que consegue desmistificar tudo isso e mostrar, porque a gente sabe que a corrupção está presente em todos os lugares, né? Em municípios pequenos, em municípios grandes, em países menores, em países maiores, ela está lá, não é diferente. Né? Ela está sempre lá, né? Eu penso que ambas as situações que tu colocou antes, elas vão acontecer dentro da igreja e fora da igreja, né? Em qualquer instituição, enfim, em qualquer convívio social, isso é possível de acontecer. Mas como é dentro da igreja, espera-se que essas coisas não aconteçam. Mas como nós costumamos dizer, e é uma verdade dentro da igreja, a igreja é santa e pecadora. Santa porque Jesus é o santo. E pecadora porque nós somos a igreja. Eu sou a igreja, o Vinícius é a igreja, o Papa é a igreja. Então, todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas com a igreja, elas são seres humanos, elas estão passíveis, exato, a errarem. E, claro, tudo isso vai depender do grau da fé, o quão comprometidas, o quão amadurecidas na fé elas estão, né? E essas coisas, então, tendem a acontecer, com certeza, para essas pessoas que ainda não estão enraizadas totalmente na sua fé. Mas problemas como esse, com certeza, ainda vão acontecer, né? Mas a visibilidade é muito maior porque é a igreja e espera-se uma posição diferente. Para que a gente possa finalizar, vocês trouxeram algumas fotos que depois a gente vai rodar no final do programa para o pessoal lá de casa ver como é que foi a participação de vocês lá na jornada. Para que a gente possa encerrar, a celebração final juntou mais de 3 milhões de pessoas. Vocês estiveram nessa celebração? Qual foi o sentimento de conseguir compartilhar tudo isso? Nós estivemos, né, então, nessa celebração, foi algo extremamente realizador, né? Poder compartilhar
verdadeiramente daquele momento de fé, de comunhão com jovens do mundo inteiro, né? Poder viver cada detalhe da liturgia, da missa. E quando a gente olhava para o lado e via algum argentino, por exemplo, lá ajoelhado, um americano, um canadense, polonês, de todas as partes do mundo, vivendo a fé de uma maneira tão peculiar como a gente costuma viver aqui no Brasil, a gente se sente bem abraçado, né? Se sente amparado. Quando muitas vezes a gente se sente sozinho na nossa fé, na nossa caminhada, a gente vê que não, que tem outros que estão às vezes distante fisicamente, mas espiritualmente estão bem perto, né? Porque é na comunhão que a gente se encontra, é no mesmo espírito que a gente vive a nossa fé. Então foi um momento marcante, um momento onde a gente pôde também se encontrar e ver de perto algumas pessoas que são importantes, referências para a nossa fé, que são artistas, que são padres católicos. Então a gente se sentiu em casa, né? Vivendo um evento católico, um evento que brilhante também, porque no fim a gente ainda recebeu a bênção do Papa. Eu acho que não tem nada maior, nada mais satisfatório para quem é católico, né? E crê nessa sucessão de Pedro, e que ele é nosso representante aqui na Terra, de receber a sua bênção assim ao vivo. Então, para mim foi muito marcante e renovou aquele grito de esperança que eu dizia, né? De que a igreja é viva, a igreja é jovem. Foi uma celebração muito bonita, eu estava quase na frente do palco, né? E era muito bonito ver os jovens mesmo debaixo de um sol muito ardente, porque foi algo muito de Deus, assim, a peculiaridade da jornada, né? Porque a gente foi para o Rio de Janeiro esperando sol, calor, né? Enfim, e nada disso aconteceu, né? Foi chuva, foi frio, né? Inclusive nós até compartilhávamos que o pessoal lá usava luva e usava touca, porque para eles era muito frio, né? E para a gente que estava acostumado. Mas justamente no último dia que teve a celebração final, saiu um sol lindo, estava quente, nós lá na beira da praia de Copacabana, com aquela celebração maravilhosa, né, recebendo justamente a bênção e o envio do Papa. É algo assim que, para quem está tentando viver a sua fé, marca muito e com certeza você volta com um novo ânimo para a tua realidade, para a tua paróquia, para a tua diocese, enfim. Sim. Para a gente finalizar, se vocês pudessem traduzir em uma só palavra, o que representou isso na vida de vocês, qual seria? Seria com certeza na minha esperança, a esperança de uma nova realidade, né? Que já continua para a igreja. E para ti, Jennifer? Solidariedade, porque é muito bonito você ver que os jovens lá nós passamos por dificuldades, né? E sempre tinha alguém para te oferecer alguma coisa, até de comida, transporte, porque teve algumas situações nesse sentido, e aí a gente via que prontamente sempre tinha alguém para te ajudar, para te ceder um lugar. Entre os jovens, sabe? Que às vezes a gente tem uma visão de que o jovem às vezes é meio muito mal educado, desligado, e muito pelo contrário, sabe? Eu vim com esse sentimento de solidariedade entre os jovens. Que bom. Vou ter que encerrar o programa, porque senão o editor vai me puxar a orelha. Teria muitas outras coisas para a gente conversar. Nossa conversa foi muito gostosa e muito produtiva. Foi muito bom poder recebê-los aqui. Muito obrigado. A gente agradece também a participação no Sala de Estar. Foi um grande prazer, né? E com certeza, uma próxima oportunidade nós, com muito prazer, voltaremos. Né? E eu acho que a gente pode deixar a mensagem para os jovens de que realmente se aproximem da igreja, porque eu acho que a fé faz bem para todos nós, independente, né, de que Deus que a gente acredita, eu acho que a gente tem que ter essa fé dentro do coração da gente. Vale né? a pena. Então tá, o Sala de Estar de hoje fica por aqui, na próxima semana a gente se vê, e o programa de hoje a gente encerra mostrando as fotos da Jennifer e do Vinícius, que estiveram participando da jornada, e na sequência tem um VTzinho que vai passar com imagens do Papa Francisco. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. So great a treasure
Aleluia.